Olá a todos que estão organizando o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, bem todos que estão assistindo, participando, né, e construindo esse conhecimento, né, frente à questão da perinatalidade, a nível nacional e internacional. Bom, eu me chamo Regina Azevedo, sou professora de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande, e esse trabalho intitulado Barreiras Comunicacionais no Contexto Perinatal Migratório, um estudo com mulheres oriundas do Brasil e em Portugal, faz parte de uma pesquisa de pós-doutoramento, tanto meu quanto do professor Felipe Sá Brasileiro, da Universidade Federal da Paraíba, com a participação das professoras da Universidade de Aveiro, Ana Margarida Pisco Almeida, e da professora Carla Moleiro, que é a professora do Instituto Universitário de Psicologia, lá em Lisboa. Bom, a princípio, né, eu gostaria de apresentar um pouco como se dará a nossa exposição, né? Eu irei falar um pouco sobre a imigração feminina, o lugar da mulher nesse processo migratório e o contexto da maternidade na imigração. Né? Falarei um pouco do objetivo do trabalho, apresentarei o método e, por fim, iremos abordar um pouco os resultados que foram obtidos nas entrevistas. Inicialmente, é importante pensar, né, a imigração feminina, em que alguns teóricos denominam de feminização migratória, né, que dentro dos estudos que nós estamos realizando, verifica-se até uma necessidade de tentar banir esse termo, justamente para não reforçar ou não validar essa questão da imigração, que antes era protagonizada exclusivamente pela figura masculina. Então, podemos perceber, a partir da literatura, que a imigração feminina é um cenário que tem atravessado vários tempos e que, de fato, não é mais protagonizado exclusivamente pela figura masculina, apesar que alguns estudos demonstram que a imigração feminina ainda está colada, né, a essa perspectiva masculina quando se coloca que a mulher ela migra, né, para acompanhar o seu esposo. Então, vários desafios, né, surgem nesse contexto migratório feminino, e a maternidade é um desses desafios, e que a mulher ela se depara com vários medos, vários pensamentos, várias sensações, e vários desafios, desde o momento em que se decide ou não, né, engravidar, o período pré-natal, parto e pós-parto. Então, assim, considerando, né, mesmo sendo Portugal, tendo como língua materna o português, é um país que apresenta, né, suas particularidades linguísticas e socioculturais, e com isso podem surgir algumas barreiras na comunicação, que acaba sendo um fator que deve ser considerado como primordial nos atendimentos e intervenções perinatais de mulheres imigrantes. Né? Sabemos que Portugal é um país que recebe muitos imigrantes e, especificamente, aqui nós estamos falando das mulheres brasileiras. Então, como ponto de partida, né, surge justamente essa perspectiva crítica, né, desse termo de feminização migratória, como eu falei anteriormente, que acaba enfatizando um pouco mais uma discriminação, né, acerca dessa mulher nesse processo de mudança de país, onde acontece justamente por busca de qualidade de vida, por realizações de sonho, por fugir da violência, que é um contexto real no Brasil e que é muito claro na fala delas. E essa mudança, né, de panorama, onde a mulher ela se coloca agora nesse processo de imigração, ainda fica muito evidente essa diferenciação de gênero, né, do homem e da mulher. E é demonstrado na literatura, né, que muitas discriminações sociais, econômicas, culturais, sexuais, né,
todos esses contextos acabam tornando realmente a mulher invisibilizada, né, como Kumamoto traz nos seus estudos. Então, daí, né, surgem várias barreiras, né, nós estamos aqui apontando um aspecto dessas barreiras, que são as barreiras comunicacionais, e mais especificamente, dentro dessas barreiras comunicacionais, nós vamos falar um pouco das barreiras informacionais e das barreiras de aculturação e como é que essas barreiras, elas influenciam nesse processo perinatal do contexto migratório entre as mulheres brasileiras que vivem aqui em Portugal. Bem, considerando a fala de brasileiro, né, em 2019, as barreiras informacionais, elas são restrições emergentes, justamente para o entendimento das informações sobre o contexto, para a tomada de decisões, e logo para a inserção das pessoas no novo ambiente de informação, que aqui no caso é justamente a mulher brasileira no contexto português. E nesse processo de imigração surge um processo que Alonso e outros pesquisadores falam que é um processo natural, que ocorre quando uma pessoa de uma cultura é exposta a outra cultura e que se perde um pouco nesse processo inicial de mudança. Então, nesse contexto, o objetivo do nosso trabalho foi analisar as barreiras comunicacionais apresentadas por brasileiras grávidas, que estão grávidas, e ou que já pariram em Portugal. Como método, utilizamos uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. A amostra ela foi constituída por 12 mulheres brasileiras, com idades entre 31 e 45 anos. O instrumento, utilizamos uma entrevista semi-estruturada, como procedimentos, devido ao contexto pandêmico que nós estamos vivendo. Utilizamos a internet, né, a plataforma via Zoom, onde todos os aspectos éticos eles foram devidamente respeitados. O Comitê de Ética do Instituto Universitário de Lisboa nos deu um parecer favorável e todas as entrevistas realizadas, depois de transcritas, foram excluídas a imagem da pessoa, certo? E as análises foram realizadas a partir de uma análise de conteúdo temática. Então, dentro dessa perspectiva, né, quais foram os resultados que nós obtivemos? Né? No contexto sociodemográfico, a idade ela variou de 31 a 45 anos, ou seja, um período, né, de meia-idade, onde a mulher está nesse processo de crescimento, de ascensão profissional, principalmente. O Estado Civil, 11 se declararam casadas e uma divorciada. O grau de instrução, 2 disseram ter o ensino médio, 4 o curso superior, e 6 expuseram ter algum tipo de pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado. Então, nós estamos falando aqui de uma amostra, né, que tem um nível de instrução, né, um grau de instrução que não é baixo. No contexto religioso, 3 disseram não ter nenhuma religião, uma se considera budista, 2 espíritas, 1 evangélica e 5 disseram que são cristãs, acreditam em Deus, mas que não têm nenhuma religião específica. As cidades que essas mulheres hoje residem, né? 5 residem em Lisboa, 2 em Cascais, 1 em Odivelas e 4 em Aveiro. Então, considerando o resultado das entrevistas, né, foi feita a análise temática, análise de conteúdo temática, e surgiu uma categoria temática, que foi justamente barreiras comunicacionais, 2 categorias dentro da categoria barreiras comunicacionais, que foi a aculturação, e barreiras informacionais. Na aculturação surgiram as subcategorias identidade social e assistência em saúde, e nas barreiras informacionais surgiram as subcategorias diaspóricas, literacia ou letramento, e os aspectos emocionais. Então, vamos falar sobre cada uma delas. Né? Na categoria aculturação,
que surge a subcategoria identidade social. O que seria a identidade social? Lorena, 2014, traz que a identidade social é a consciência de saber quem é e o que somos, né? Define justamente a conduta e oferece significado à vida da pessoa. Então, esse processo de aculturação acaba fragilizando inicialmente, né, essa questão da identidade social da mulher. E aí, no contexto da gravidez, dessa maternidade, é algo que se torna uma barreira mais evidente. E Rosa, né, de 31 anos, que veio de São Paulo, mas que hoje reside em Aveiro, ela diz: no início eu me senti deslocada, não sabia nem como deveria falar com as pessoas. Pérola, 32 anos, do Paraná, que hoje mora em Odivelas, ela diz: se ver grávida num país que não conhece a cultura me deixou sem chão. Só era eu e o meu esposo. E Liz, com 40 anos, do Rio de Janeiro, que mora em Lisboa, ela enfatiza muito que a falta da família e apoio a gravidez, a idade e os medos, ela não sabia mais quem era ela diante de tantas mudanças e diante de tantas inseguranças. Então, tudo isso relacionado à questão de uma barreira de aculturação que é bem natural já no contexto migratório. No entanto, quando se fala de um contexto migratório atrelado à gravidez, atrelado a parto, atrelado ao período perinatal de uma maneira geral, esse processo, essa barreira de identidade social, ela se torna mais evidente. Com relação à assistência em saúde, né, ficou bem claro algumas concordâncias e discordâncias na fala dessas mulheres. Sônia, com 35 anos, ela veio da Bahia e hoje ela mora em Aveiro. E aí ela fala quanto à assistência em saúde. Aqui é um clínico geral que te acompanha no pré-natal. É o que se chama de médico da família, em Portugal. No dia do parto, é o médico de plantão que faz o parto, da insegurança. Então, ela fala justamente da diferença, né, que ocorre do Brasil para Portugal, que é justamente essa questão de um médico obstetra acompanhar, e não um clínico geral, e é esse médico obstetra onde é construído todo um vínculo, né, de confiança que faz o parto da paciente lá no Brasil. E em Portugal, né, a Sônia, ela diz justamente que dá insegurança porque ela é acompanhada por um médico da família e no dia do parto, quem realiza o parto é um outro médico. Já Cláudia, em Cascais, ela é do Rio de Janeiro, ela enfatiza que teve um parto maravilhoso, que a equipe foi maravilhosa e que ela realmente foi atendida com relação ao que sonhava e ao que imaginava do parto dela natural. Né? Ela até se emociona nesse momento em que a gente está na entrevista e ela detalha o parto dela, dizendo que foi um parto de 4 apoios. Mas aí ela também relata a dificuldade de compreender, às vezes, o que a equipe estava falando, justamente por causa da língua, né, de Portugal, as diferenças de alguns termos relacionados ao processo que ela estava passando, que era o trabalho de parto, da forma como é falado, né, aqui em Portugal. Joana, 36 anos, ela é de São Paulo e mora em Aveiro. E aí o que é que Joana ela vê como uma barreira, né? Joana ela diz que nos atendimentos pré-natais dela era tudo como ela coloca, né? Tudo era um protocolo. Senti que estava num protocolo. E cada gravidez é uma gravidez, cada pessoa é uma pessoa. Joana ela fala na sua entrevista, né, que é, a equipe de saúde que a acompanhou no período pré-natal, não podia fugir de um protocolo, né? Então, qualquer situação que saísse do que estava no script, ela dizia que os profissionais ficavam meio perdidos. E aí, Joana é uma pessoa bem informada, uma pessoa que, inclusive, tem formação em doula, ela já estava grávida do terceiro filho, quando teve em Portugal, e aí ela reclama justamente disso, né, que as grávidas eram
atendidas da mesma forma, quando, no entanto, deveriam ser consideradas as particularidades e as idiosincrasias de cada caso clínico. Com relação a categoria, né, barreiras informacionais, surgiram 3 subcategorias, denominadas diaspóricas, literacia ou letramento e os aspectos emocionais. O que é que nós encontramos com relação às barreiras informacionais na subcategoria diaspóricas? Inicialmente, é importante entender que a barreira diaspórica está, né, relacionada a experiências instáveis com as fontes de informação desconhecidas frente justamente à transição do contexto. Aqui, especificamente, a transição cultural, né, informacional, comunicacional entre a cultura brasileira e a cultura portuguesa. E a Elis, 40 anos, ela veio do Rio de Janeiro e mora em Lisboa, ela fala, na verdade, ela se direcionando aos portugueses, na verdade, eles põem informações que não são informações que têm a ver com a saúde. Eles põem assim, o médico é um deus, é assim e pronto. Acabou totalmente a autonomia da mulher. Então, ela fala que esse lugar que o médico é colocado, esse lugar de saber, né, de poder médico, onde ele é colocado, acaba gerando uma barreira, inclusive na forma como se direcionar para tirar algumas dúvidas ou quebrar algumas incertezas no contexto de informação acerca da vivência perinatal que essa mulher vive. Joana, 36 anos, ela é de São Paulo e mora em Aveiro, e ela fala também dessa questão da centralidade do poder médico, quando ela diz, é um centrismo de que o médico tem todas as informações, né? Eu, médico, tenho todas as informações, eu, médico, e você, paciente, não sabe de nada. Só que ele vai se deparar com pacientes que sabem de alguma coisa. E aí ela fala justamente dessa insegurança, né, que acaba sendo gerada devido a essa instabilidade das fontes de informação onde deve existir esse vínculo. Com relação à literacia ou letramento, brasileiro, né, ele explica, ele conceitua a literacia como restrições de recursos ou disposições para determinar a extensão das fontes, acessar informações e avaliar criticamente essas informações. E aí, Daniela, 37 anos, da Bahia, que hoje mora em Lisboa, ela coloca, o médico não explica, ou então eu não entendo. Eu pergunto até entender. Eu gosto de me informar, mesmo não sendo fácil, porque é outra cultura, né? Então, ela fala justamente da necessidade de buscar cada vez mais compreender o que o médico fala, o que a equipe fala, justamente considerando essa barreira, né, essa restrição dessa fonte. No entanto, é importante enfatizar que a literacia ou letramento não é apenas uma questão individual, né? Ela é um fenômeno local, é um fenômeno social, e que as trocas de experiências, as redes, o apoio social faz parte da literacia, faz parte do letramento. Então, também pode fazer parte dessa barreira. Como a gente pode observar na fala de Glória, de 39 anos, que ela é de São Paulo e mora em Lisboa, quando ela diz, não teve a troca de informações, mas eu senti um pouco de falta dessas trocas, assim, desses encontros de grávida, sabe? Conhecer, então é isso. Eu tive que ir atrás sozinha, estudar sozinha. Então, a informação foi mesmo a minha, o meu abrigo, sabe? Então, ela traz justamente essa dificuldade, né, de letramento no contexto de um fenômeno mais de trocas de experiências, da necessidade e a falta que ela teve, a ausência, esse hiato, né, acerca de redes e de apoio social que Glória ela vive e viveu no contexto gravídico puerperal. E aí, cada um desses aspectos, cada uma dessas barreiras
né, interfere justamente na capacidade de tomar decisões, estabelecer consenso, selecionar e se apropriar de fontes de informação, assim como também na disposição para enfrentar uma situação adversa. Então, todos esses aspectos acabam influenciando diretamente numa conduta posterior dessas mulheres. E a Inês, de 38 anos, vinda da Paraíba, mas que hoje mora em Lisboa, ela coloca: na internação não houve nenhum tipo de informação, né? Isso para mim gerou mais medo, mais ansiedade, mais insegurança, né? Sentimentos de tristeza. Enfim, muita coisa que eu senti mesmo na internação. Da mesma forma, Paula, de 37 anos, da Bahia, que hoje mora em Lisboa, ela diz: não tem informações claras, às vezes não entender o português daqui me dava muita ansiedade e medo. Eu não dormia pensando no parto, tive vontade de voltar para o Brasil, mas sei que lá seria pior. Então, é uma espécie de confusão, né, de sincretismo emocional que acaba, de fato, interferindo nas tomadas de decisões, bem como ter um olhar crítico de toda a situação, para, de fato, passar por essa adversidade de uma maneira menos sequelada, podemos dizer assim. Então, a partir desse estudo, o que foi que nós percebemos? Percebemos algumas dificuldades mais evidentes, identificando que as necessidades das mulheres brasileiras imigrantes, somadas aos desafios da gravidez, incluem aí desafios culturais, comunicacionais, econômicos, familiares, psicológicos, emocionais e também legais. Algumas dessas mulheres ainda estão indocumentadas, né, em Portugal. Verificamos a importância de uma conduta com relação da equipe de saúde, uma conduta mais idiosincrática, onde se respeita a cultura de origem daquela mãe, daquela mulher, e sane todas as dúvidas e incertezas no contexto mesmo de interação, né, paciente, o utente, como é denominado em Portugal, e o profissional de saúde. E a importância também da possibilidade de um intérprete ou um mediador intercultural, ou uma doula, de preferência com a mesma nacionalidade raiz, nos serviços de saúde, para que a mulher grávida e imigrante ative o empoderamento e confiança e, consequentemente, consiga passar pela diversidade das barreiras comunicacionais, das barreiras informacionais que nós falamos agora há pouco, como a aculturação, identidade social, literacia, né, todos esses aspectos, de uma maneira menos árdua e de uma maneira mais resiliente. Então, essas foram as nossas contribuições, aqui estão algumas referências que nós utilizamos, qualquer questão, né, que vocês tenham a necessidade ou um aprofundamento maior. Aqui estão os nossos contatos, o meu, Regina, da UFCG, o professor Felipe, da UFPB, a professora Ana Margarida, da Universidade de Aveiro, e a professora Carla Moleiro, do Instituto Universitário de Lisboa. Então, ficamos aqui, agradecemos a Alcia Parto e até a próxima. Obrigada.